Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Tendo-se juntado à roda de Jesus milhares e milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou ele a dizer aos seus discípulos: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a saber-se. Por isso, as coisas que dissestes nas trevas serão ouvidas às claras, e o que falastes ao ouvido no gabinete será apregoado sobre os telhados. Palavra da salvação. Comentários. Lucas 12, de 1 a 3. São Gregório Magno. Os fariseus eram trapaceiros. Por isso Cristo aconselha o povo a tomar cuidado com eles. São Gregório Nazian Zeno. O fermento, quando é elogiado, é aquele que produz o pão da vida. Quando é vituperado, representa a malícia velha e azeda. São Beda. Pois assim como um pouco só de fermento estraga toda a massa da farinha, 1 Coríntios 5,6, do mesmo modo a dissimulação rouba a alma toda sinceridade e verdade na prática das virtudes. Ou ainda, quer dizer que tudo o que os apóstolos tenham dito ou passado nas trevas da perseguição ou do cárcere, agora que a igreja resplandece por toda a terra, é anunciado publicamente pela leitura dos seus atos. Ao dizer, será apregoado sobre os telhados. Fala em conformidade com o costume da província da Palestina, onde soem os cidadãos morar sobre os tetos. É que os tetos naquela região não se erguem em altas cumeeiras, como os nossos, mas fazem uma figura perfeitamente plana. Por isso diz que se pregará nos tetos, isto é, se há de falar nas claras a todos os ouvintes. Santo Ambrósio. O Senhor, para afastar-nos da típica infidelidade dos judeus, manifestando uma coisa no afeto e outra pela voz, inseriu aqui um belíssimo conselho de simplicidade e de fé, lembrando-nos que no fim dos tempos todos os nossos pensamentos ocultos, quer nos acusem, quer nos defendam, haverão de revelar o segredo da nossa mente. Romanos 2. Daí que se acrescente: não há oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a saber-se. São João Crisóstomo. É como se dissesse aos seus discípulos: por mais que agora alguns vos chamem de sedutores e de magos, o tempo descobrirá todas as coisas, refutará a calúnia daqueles e proclamará a virtude vossa. Portanto, tudo o que vos falei neste canto do mundo, que é a Palestina, pregai-o audazmente a toda a terra, com os rostos descobertos e sem temor de nenhuma espécie. Por esse motivo acrescenta: por isso as coisas que dissestes nas trevas serão ouvidas às claras, e o que falastes ao ouvido no gabinete será apregoado sobre os telhados. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 4 a 7. A vós, pois, meus amigos, vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Eu vou mostrar-vos a quem haveis de temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei esse. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses. Entretanto, nenhum só deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, vós valeis mais que muitos passarinhos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 12, de 4 a 7. Santo Ambrósio. Nosso Senhor ensina ainda que a morte não é temível,
uma vez que a imortalidade há de resgatá-la com enorme lucro. A morte é o fim da nossa natureza e não da nossa punição. Assim, nosso Senhor conclui que a morte põe fim ao suplício do corpo, mas que o castigo da alma é perpétuo e que apenas Deus deve ser temido, pois seu poder não está circunscrito à natureza. Pelo contrário, é a natureza que está sujeita a ele. Sim, eu vos digo, temei esse. O Senhor havia pouco inspirara o amor à simplicidade, erguera a braveza de espírito, apenas a fé cambaleava. Fez bem, portanto, em fortalecê-la por comparação com coisas menos valiosas, acrescentando: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Entretanto, nenhum só deles está em esquecimento diante de Deus. É como se dissesse: se Deus não esquece dos passarinhos, como poderá se esquecer dos homens? Alguém talvez objete: como é então que o apóstolo disse: porventura Deus tem cuidado dos bois? 1 Coríntios 9:9. Se o boi é mais valioso que o pássaro? Respondemos que uma coisa é o cuidado, outra o conhecimento. Ou ainda, o bom pássaro é aquele a quem a natureza deu a faculdade de voar. É que a natureza nos dera a graça de voar, mas a volúpia nola tomou, sobrepesando a alma com as iscas dos males e inclinando-a à natureza da bagagem corpórea. Portanto, os 5 sentidos do corpo, caso busquem o alimento da terra imundície, já não podem voar de volta aos frutos das obras celestiais. É mau, pois, o pássaro que perdeu a prática de voar por causa da corrupção terrena. Assim são aqueles pássaros que se vendem por 2 asses, o preço, a saber, da luxúria desse mundo. A contagem dos cabelos não significa o ato mesmo de contar os cabelos, mas o fácil conhecimento que Deus tem de coisas, de todas as coisas. E faz bem em dizer que estão contados, porque sempre contamos as coisas que queremos conservar. Se, pois, tamanha é a majestade de Deus, que nem um pássaro sequer, nem o número dos nossos cabelos passa longe de seu conhecimento, que indigno é pensar que o Senhor, que conhece até as coisas mais vis, desconheça ou despreze os corações dos fiéis. Daí que muito convenientemente conclua assim: não temais, pois vós valeis mais que muitos passarinhos. Carta aos Romanos, capítulo 4. Portanto, o que dizer de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se Abraão foi justo pelas obras, podia orgulhar-se, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi anotado como crédito. Ao que executa uma tarefa, lhe dão o salário como pagamento, não como cortesia. Ao que não a executa, mas que se fia naquele que torna justo o malvado, a fé lhe é anotada como crédito. Nesse sentido, Davi pronuncia a bem-aventurança daquele que recebe de Deus a justiça sem mérito de obras. Feliz aquele a quem foi perdoado o delito e cujos pecados foram sepultados. Feliz aquele a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Portanto, essa bem-aventurança vale somente para o circunciso, ou também para o incircunciso. Afirmamos que para Abraão a fé lhe foi anotada como crédito. Em que situação? Antes ou depois de circuncidado? Não circuncidado, mas incircunciso. E como cidadão da justiça que, sem estar circuncidado,
recebera por crer, recebeu a circuncisão. Desse modo, ficou constituído pai de ambos, dos incircuncisos que creram, e lhes foi anotado como crédito, e dos circuncisos que, não contentes em sê-lo, seguem as pegadas de nosso pai Abraão, que acreditou sem estar circuncidado. Não foi pela lei que prometeram a Abraão ou a sua linhagem herdar o mundo, mas pelo mérito da fé. Pois, se os herdeiros o são em virtude da lei, a fé é vã e a promessa é nula, porque a lei provoca a condenação. Onde não há lei, não há transgressão. Por isso, há de basear-se na fé como dom. E assim, a promessa será válida para toda a linhagem, não somente para os súditos da lei, mas também para os que creem como Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito: farei de ti pai de muitas nações, a juízo de Deus, de quem se fiou, que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Esperou, fiando-se contra toda esperança, e assim se converteu em pai de muitos povos, segundo o que foi dito: assim será a tua descendência. Sua fé não vacilou, apesar de considerar seu corpo envelhecido. Tinha 100 anos, e o seio envelhecido de Sara. Não duvidou com desconfiança da promessa de Deus, mas, fortalecido pela fé, glorificou a Deus, convencido de que podia cumprir o prometido. Por isso lhe anotou como crédito. E esse lhe foi anotado como crédito. Não foi escrito somente para ele, mas também para nós, a quem nos creditarão o crer naquele que ressuscitou da morte Jesus, Senhor nosso, que se entregou por nossos pecados e ressuscitou para nos tornar justos. Palavra do Senhor. Salmo 32. Feliz de quem está absolvido de sua culpa e cujo pecado foi enterrado. Feliz o homem a quem o Senhor não aponta o delito e cuja consciência não fica turvada. Meus ossos se consumiam quando eu me calava, quando rugia sem parar, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha seiva secava num mormaço de verão. Eu te declarei o meu pecado, não te encobri o meu delito. Propus confessar meus delitos ao Senhor, e tu perdoaste minha culpa e meu pecado. Por isso, que todo fiel te suplique, e a enchente de águas torrenciais não o alcançará. Tu és meu refúgio, tu me livras do perigo, e me rodeias quando grito: socorro! Eu te instruirei, te mostrarei o caminho que deves seguir. Eu te aconselharei, fixarei em ti meus olhos. Quando chegar a tribulação, ela não se aproximará de ti. Não sejais como cavalos ou jumentos irracionais, cujo vigor se deve domar com freio e cabresto. O perverso sofre muitas penas, mas a lealdade rodeia quem confia no Senhor. Festejai o Senhor, honrados. Alegrai-vos, aclamai-o, homens sinceros. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 32, por Luiz Alonso. São Paulo cita os primeiros versículos em Romanos 4, de 7 a 8, como outro caso em que Deus salva e restabelece ou reabilita o homem independentemente das obras. O perdão não foi concedido por boa conduta, por méritos adquiridos, mas simplesmente porque o pecador pediu perdão. E como o Salmo fala de o homem, o princípio vale para qualquer, circunciso ou incircunciso. Sem citar o Salmo, provavelmente sem aludir a ele,
João propõe doutrinas semelhantes sobre a confissão. 1 João 1:8. Se afirmamos não ter pecado, nós mesmos nos extraviamos e não levamos dentro a verdade. Se reconhecemos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, cancela nossos pecados e nos limpa de toda injustiça. No versículo 6, Eusébio vê alusão ao dilúvio, fazendo de Noé implicitamente um homem. Gênesis 6:9. Agostinho salta por semelhança a um dilúvio escatológico, do qual se salvarão os fiéis com Noé. Sobre o versículo 8 comenta Atanásio: o olho de Deus difunde um esplendor que ilumina o espírito e lhe assinala o caminho da terra prometida.